Mas o pior de todos não era esse. O pior de todos os castigos era: você é um inútil, você não serve para nada. Você é um estorvo. Você é um estorvo, você destrói tudo o que eu faço por você. Só que, ao mesmo tempo, isso vinha com uma carga de dor gigante de dentro dela também. Que eu acho que essa carga de dor enorme que eu também conseguia ver de essa mulher que, sei lá, tinha, não sei, 35 anos nesse momento e estava envelhecida pagando todas vida. as contas, cuidando sozinha de tudo isso, de uma filha adolescente, dela, da possibilidade dela ter uma vida também, talvez, de voltar a ter algum romance, de se apaixonar, de ter um namorado, de... Ela namorou? Teve algum namorado? Teve alguns, a maioria casados. Era bonitona que nem você? Assim? Era uma diva, assim, muito mais bonita do que eu. Infinitamente mais bonita do que eu. Mas miudinha, então não era aquela mulherona, era o tamanho apropriado, sabe? De uma mulher. Sim. Mais baixinha, eu tenho 1,77, ela tinha, sei lá, 1,70, ela magra, o narizinho dela era perfeito. Eu tenho, depois eu posso mostrar umas fotos. Ela era muito diva, muito bonita, mas também, ela nunca foi suficiente para ela mesma. Ela fazia com você o que ela fazia com ela mesma ali. Ela nunca era bonita o suficiente. E a minha mãe teve uma coisa que eu escrevi para você depois de ter lido A Boba da Corte, que me pegou muito forte. Que a minha mãe chamava Irma Polverari. Qualquer coisa, né? Nada. Um nome que não falava nada. Filha de imigrantes, mãe e pai, vindos da Itália nos anos 50. Muito pobres. Que se fizeram, né? Meu avô era caminhoneiro, ele fazia transporte de materiais de construção em um caminhão. E a minha avó era dona de casa, cuidava, cocia, costurava, fazia tudo. E ela, quando começou a trabalhar, conseguiu emprego em um escritório de advogados de duas pessoas que tinham sobrenomes muito compridos e muito quatrocentões, assim. De fato, um era Ezequiel Fernandes Guerrico, não sei o quê, e o outro era Patrício Magren, tarará, Piritu, casado com Tututi, de tatatá, pipituta, morando nos melhores lugares de Buenos Aires, com as filhas, indo para as melhores escolas inglesas. E a minha mãe se sentiu sempre uma merda do lado deles. E eu acho que teve esse jogo, né? Eu me sinto uma merda, nunca sou o suficiente, né, do teu lado. E então as pessoas se aproveitam disso também para nunca te deixar crescer. Eu acho que, em parte, a maior dor da vida da minha mãe foi não sentir que ela tinha direito de ser. Mas será que quando ela devolvia um pouco isso para você, ela não estava te protegendo do mundo? Assim, vão te tratar assim lá fora, então eu não vou deixar você muito... É muito provável que sim, porque não acho que o que a minha mãe... Que essas situações que foram tão doloridas ou doloridas tenham sido de propósito. Minha mãe não era uma pessoa perversa. Não tinha uma maldade intencional nisso. Tinha uma pessoa extremamente estressada que... né, chegava para uma vida de lar. Imagina a culpa de você chegar para a tua casa, que você saiu às 8 da manhã, chegar às 11h30 da noite. Sim. E você ver um cardápio desenhado acima da mesa e você não chegou. Sim. Isso Ela demonstrava dor nisso? Ela pedia desculpa? Eu tenho milhares de cartas dela pedindo desculpas. E eu tenho milhares de cartas dela falando quanto me ama. E eu tenho milhares de ensinanças e de lembranças maravilhosas dela. Era uma mulher incrível também, né? De liberdade, falando de verdade. Ela era advogada, eu não podia mentir uma vírgula, assim. E, obviamente, eu mentia quando era adolescente. Claro. E as lições, às vezes brava, mas muitas vezes me falando da importância da verdade, o porquê. A primeira vez que ela foi votar, em 1983, depois de anos de ditadura, eu lembro exatamente o movimento, o gesto dela de se agachar, de me pegar pelos braços, de explicar por que ela estava tão emocionada de votar pela primeira vez. De por que era o nosso principal obrigação e direito. Por que eu me naturalizei brasileira? Sim. Eu acho que não sei. Nessa época, sim, o que era mais... não tinha muito nome para ela. Não tinha um nome para ela, mas votou em Raul Alfonsin nas eleições, votou contra Menem nas segundas eleições, sempre votou para candidatos progressistas, obviamente tinha pânico da ditadura. Eu lembro de alguns momentos onde a gente correu, estava num restaurante, por exemplo, e ela começava a olhar em volta, ela falava, me pegava e via se tinha uma outra saída. Ela nunca foi perseguida política, mas
não importava ser perseguido político na Argentina. Bastava você estudar direito numa faculdade pública que você já ia ser perseguido político nessa época. Os valores que eu tenho, eu os aprendi com ela. Então, era realmente uma mulher incrível, só que com muita dor. Sim. Muita, muita dor. Muito sofrida, extremamente frágil e despreparada. Então, uma coisa é você entender de onde que veio tudo isso. Isso te ajuda muito a não sentir raiva. Sinto zero raiva. A não devolver, a não olhar mal para ela. Muito pelo contrário, eu acho que ela fez o melhor que ela conseguiu. E eu acho que deu muito certo, apesar de. Deu muito certo para mim, porque ela morreu afogada. Ela morreu afogada? Como? Na piscina da nossa casa, um domingo de manhã, um domingo 15 de janeiro, eu dei um beijo, fui trabalhar e quando eu voltei ela estava no fundo da piscina. Ela tinha tomado alguns antidepressivos, um coquetel de coisa para dormir com tequila. Meu Deus. E ela morreu. E eu a encontrei. Nossa, Paula, é muita coisa. É muita coisa. É muito forte. Eu acho que você tinha até contado isso pra mim já, mas eu acho que eu não... Talvez, né? Eu já contei algumas vezes. É a história mais forte da minha vida, definitivamente. Então, quando você me pergunta qual é a minha maior dor, com certeza é essa. É essa, até porque foi seu maior amor, pelo jeito que você conta. Não tem como não ser a maior dor se não... Mãe é muito nosso maior amor, é foda. A gente precisa muito amar e ser amada de volta, né? Sim. E eu vejo, às vezes, com a minha filha, o privilégio de ser amada. Que te dá uma coisa que eu não tive. Que é o privilégio de poder não amar de volta, por mais que você ame. Por mais que você ame, porque obviamente ama, mas de poder ficar puta, de ignorar, de ficar brava, de passar pela minha frente e falar, não vou falar com você agora. Ela é adolescente. Tá garantido. O amor garantido. Eu nunca tive o amor garantido, então eu sempre fiquei mendigando o amor. Nunca era suficiente o que eu fazia, nunca era suficiente o que eu entregava. E se alguém me xingava, gritava ou falava, porque você fez errado, eu falava, claro, sim, não, tá certo, desculpa, não, é verdade, eu fiz errado. Sair disso é um processo muito longo.